Olá, tudo bem? Eu sou Vanessa Costa, jornalista, membro da consultoria de negócios Agrega, e eu estou aqui para mediar uma conversa sobre 2 pontos importantíssimos e que vão impactar já a partir desse ano a gestão e a governança de empresas do país inteiro. Um desses pontos é a atualização da NR1, a norma que já a partir de maio obriga as empresas a colocarem a saúde mental do colaborador dentro do plano de gestão de riscos. Isso muda totalmente a maneira como as empresas precisarão fazer a gestão da saúde, dos aspectos psíquicos dentro da organização. E a outra questão é a reforma tributária. Ela é uma das principais, se não a principal mudança da nossa economia em décadas. Ela foi recentemente aprovada, mas depois de uma discussão muito longa. E ela vai impactar totalmente a maneira como o empresariado, o gestor vai cuidar e vai precisar receber os impactos aí desse novo sistema de arrecadação. Então, nós temos aqui na mesa hoje a Luciana Moya. Ela é sócia cofundadora da Agrega Consultoria e também advogada e consultoria de trabalho com foco na NR1. Temos a Sheila e o Marcelo, advogados também, sócios e parceiros da SH Colseiro Advocacia. Bom, gente, a gente sabe que os prazos estão apertados, né? Tanto para a NR1 quanto para a reforma tributária. Mas existem muitos estudos mostrando que são poucas as empresas que têm preparo, que já se dizem preparadas tanto para uma questão quanto para outra, né? No caso da NR1, Luciana, parece que tem estudos falando que só 5%, 6% das empresas se dizem já preparadas. E no caso da reforma tributária, tem um universo aí de 70% das empresas que não estão se mexendo ainda, não estão sentando à mesa para discutir o que precisa ser feito. Então, eu queria que cada um de vocês falasse, né, que a gente começasse essa conversa, primeiro explicando o que é a NR1, começando com você, Luciana, como que ela impacta as empresas, e depois a reforma tributária também trazendo os principais pontos de mudança para a gestão. Muito bem, estou muito feliz de estar aqui, Vanessa, e poder, acompanhados do Marcelo e da Sheila, e muito feliz de poder falar um pouco para as empresas sobre o que é a NR1, quais são as consequências, quais são os benefícios, para a gente tentar mudar um pouco essa mentalidade de que a NR1 é uma norma apenas punitiva. Eu estou com essa missão, assim, com os empresários, de tentar mudar um pouco essa consciência. A norma regulamentadora NR1 é uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho. Ela existe desde a década de 70 e, em 2024, o Ministério do Trabalho incluiu os riscos psicossociais. Então, as empresas precisam agora fazer o gerenciamento dos riscos psicossociais. A NR1 ela já tratava de riscos físicos, químicos e biológicos dentro do ambiente de trabalho, mas agora existe essa necessidade desse gerenciamento do risco psicossocial. O que é o risco psicossocial? Acho importante a gente falar um pouco desse conceito, né? Porque é um termo novo para muita gente, então eu vou emprestar o conceito da professora Luciana Baruch, é uma profissional que fala de riscos, principalmente de assédio no ambiente de trabalho há mais de 15 anos. Ela tem livros publicados, então ela conceitua o risco psicossocial como sendo aquelas condições organizacionais que podem gerar sofrimento, adoecimento e uma instabilidade emocional, um desgaste emocional nos colaboradores dentro do ambiente de trabalho. Tá, no contexto do trabalho. Exato. Então, a NR1, ela é para todas as empresas, exceto empresas de pequeno porte com grau de risco 1 e 2, MEI e micro e pequenas empresas. Então, essas empresas estão dispensadas de fazerem os documentos que a Medicina e Segurança do Trabalho exige, como o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, e, portanto, dispensadas da NR1. Exceto essas empresas, todas as outras, no universo gigante de empresas, com funcionários, com uma quantidade de funcionários de 10 a 10 mil, e mais do que isso até, precisam fazer a NR1, precisam se adequar às normas regulamentadoras e às disposições da NR1. E isso é para o colaborador direto? Ou a gente está falando de terceiros também? A gente pode falar de terceiros desde que esses terceiros estejam inseridos naquela vida organizacional, naquela rotina organizacional. Se você tem um prestador de serviço
que é externo ou que você usa esporadicamente, não precisa. Mas se você está falando de um prestador de serviço que está todo dia com a equipe, que ele faz parte da sua equipe, ele precisa também estar dentro dessa nova regulamentação. Tá? Ou seja, é uma norma, é uma atualização mesmo para a empresa que tem pouco funcionário, né? Poucos ou 10 ou... Exato, exato. Tá certo. E no caso da reforma tributária, Sheila e Marcelo, o que ela traz de diferente do regime de arrecadação que a gente tem hoje? O empresário ele está com uma missão muito grande, né? Vou pegar o gancho aqui da Luciana, não só se adequar às normas da NR1, como se adequar e começar a implementar a reforma tributária no negócio dele. Esse é o ano, 2026, né? Ele tem que começar a rever o negócio, ele tem que começar a rever planilhas de preço, formas de precificação. Por quê? A reforma tributária ela veio para trazer muita simplicidade e transparência para o contribuinte, né? Por exemplo, eu sempre gosto de falar que um dos princípios da reforma tributária é o princípio da transparência, né? Hoje a gente vai no supermercado, a gente compra 1 quilo de açúcar, a gente não sabe quanto ali é imposto, quanto é o custo do produto. A reforma tributária ela já traz muito claro o valor do custo do produto e o valor do impacto tributário. Isso vai estar na nota. E isso vai estar na nota. Então, isso é uma coisa muito boa para todos. Porém, para o empresário, ele tem que se adequar à forma de precificação, à carga tributária. Inclusive, o que mais nós temos trabalhado é com a criatividade, né? Dentro da norma legal, obviamente, de rever o modelo do negócio, né? A gente fala rever o business, né? Tem centro de distribuição, utiliza incentivo fiscal, eles vão acabar. Então, este é o momento do empresário ele começar a se preparar com antecedência com esses impactos que a reforma tributária vai trazer. 2027 já vai sair o PiscoFins, já vai entrar o CBS. O IBS a gente vai ter mais ou menos 3 anos, ele vai entrar mais em 2029, né? 2027 e 2028 vai ser meio que um período teste para o IBS. Mas a gente está falando de um aumento de carga tributária, gente, de 27%. Então, uma empresa de serviços, por exemplo, que esteja no lucro presumido, hoje ela tem uma carga tributária de mais ou menos 16,3%. Soma IR, CS no presumido, mais ISS, mais PIS e COFINS. Com a reforma tributária, eles estão mudando que vai ser entre 26,5% e 27%. Veja que a gente já tem essa diferença. E essa diferença ela tem que ser revista, porque ela pode impactar diretamente na precificação do seu produto. Esse exemplo é um exemplo bem evidente. Se a carga tributária vai aumentar via de regra, e a maioria dos setores econômicos vai ter aumento de carga tributária, e o administrador da empresa, ou o executivo, ou o próprio empresário nada fizer de planejamento, ele corre o risco de começar a produzir prejuízo a partir do ano que vem por não ter observado a mudança de regra, porque não é só um aumento de carga tributária, e sim um redesenho da estrutura de negócio em razão do formato tributário atual. Então, o sistema tributário foi criado no passado e as empresas prepararam seus negócios, a exemplo de unidades, filiais, regiões incentivadas, baseado no sistema tributário antigo. Agora nós temos um novo sistema tributário. E os empresários precisam compreender o novo sistema tributário para fazer os devidos ajustes ao seu negócio, para que ele continue eficiente e não tenha surpresas de produção de prejuízo, se nada fizer. Então, a gente costuma dizer, a gente vem falando bastante nisso, de que é uma mudança da estrutura como um todo de negócios da empresa, porque passa por revisão dos fornecedores, como a Sheila falou, contratos de longo prazo que vão sofrer ajustes a partir do ano que vem, precisam ser reavaliados do ponto de vista jurídico, do ponto de vista de formação de custos desses fornecedores, se vai dar direito a crédito ou não o pagamento do fornecedor, se a minha malha de distribuição de produtos ou serviços, de quem eu compro, aonde ele está e para quem eu vou vender. Cadeia, né? Acompanhamento da cadeia, que é super fundamental, difícil. Portanto, nós estamos diante de um sistema novo, mas que exige um esforço conjunto de toda a empresa, do jurídico, do financeiro, do contábil, do estratégico, do comercial, do pessoal que forma custos, para continuar eficiente.
pelo que vocês estão falando, tanto no caso da atualização da norma quanto da reforma, a liderança, o empresariado não pode entender isso como uma questão técnica, né? Ou contábil só. Porque no caso da reforma, eu entendo que o imposto sai de uma posição de protagonista na hora de decidir estratégia de negócio para ser meio que coadjuvante, né? Você falou a questão da localização, a guerra fiscal. Depois, se vocês quiserem falar disso, né? Tende a acabar por causa dessa mudança na reforma. E no caso da NR1, é como se a saúde mental deixasse de ser um assunto só do RH, né? Para permear aí, assim, ser transversal a todas as áreas da empresa, chamar lideranças para discussão. Vocês diriam, então, que nos dois casos a gente está falando de uma mudança de cultura dentro da empresa? Como que, assim, o que vocês acham que o líder precisa enxergar a partir das novas exigências, né? Com quem que ele tem que falar? Como que ele reúne esse assunto dentro da organização? Né? Um pouco de cultura, assim, né? Sem dúvida, é uma questão de mudança de cultura mesmo, porque, claro que às vezes, e muitas vezes, o início dessa nova mudança vem do RH, né? Então, isso é uma questão de RH, porque a gente está falando de gestão de pessoas, mas quando a empresa entende que essas questões de riscos psicossociais não são questões individuais, mas são questões organizacionais, o tema deixa de ser só um problema do RH. É um problema do RH, não. É um problema de estratégia, é uma questão de estratégia. Então, precisa ser cuidada por toda a empresa, porque ela vai envolver toda a empresa. A porta de entrada pode ser o RH. O RH, ele tem passado, nos últimos anos, momentos muito difíceis, porque ele está ali no dia a dia, apagando incêndios, lidando com afastamentos, lidando com um turnover altíssimo das empresas. Então, o RH precisa de ajuda neste sentido, de talvez até uma pessoa externa para pegar na mão e falar, vamos lá, eu vou ajudar vocês aqui nessa questão da NR1, porque ela é muito complexa, ela trata de temas muito sensíveis, né, que é a saúde mental do colaborador, mas que no final do dia vai se transformar em lucratividade. Então, quando a gente falou que não é só uma medida punitiva, o empresário que enxerga isso, ele vai sair na frente. Porque se você pensar que é só uma medida punitiva, que se eu não me adequar, eu vou sofrer uma autuação, você está deixando dinheiro na mesa. Na verdade, você está perdendo dinheiro. Porque hoje as empresas... Não é que a NR1 vai trazer essas questões. A empresa já tem um custo altíssimo com turnover, muitas empresas têm. Um turnover, se você pensar num cargo mais alto, um diretor, um gerente, ela pode custar 5 vezes o salário daquela pessoa. Então, existe o custo com rescisão, o custo com realocação, recrutamento, seleção. O custo é altíssimo. Gente mais feliz, mais saudável, produz mais. Melhor, né? Exatamente. E perpetua isso. Exatamente. Né? Então, não é só o custo da multa. É o custo de um processo trabalhista que você já tem hoje pedindo uma indenização por assédio. É o custo do turnover, como eu comentei. É o custo da baixa produtividade. É o custo do absenteísmo, do presenteísmo, que são aquelas pessoas que estão fisicamente presentes, mas não estão, né? Elas estão tão afetadas psicologicamente que a capacidade produtiva é muito baixa. Mas depois eu vou pedir para você falar, porque eu entendo que a norma, a atualização, ela pede para a gente tangibilizar melhor a saúde mental. Sim. A empresa vai ter que trazer meta, objetivo, métrica, dentro de um assunto que sempre pareceu muito... Não é etéreo, né? Muito individual. Subjetivo individual, A minha resiliência pode ser maior ou menor do que a sua, para algumas pressões. Depois você fala disso. Tá bom. E no caso como que vocês acham que a reforma, então, é uma questão de cultura organizacional? Principalmente quando a gente pensa em precificação, né? Pontos estratégicos, né? Caixa de empresa, né? Assim. O grande ponto da reforma, eu gosto de falar, né? O grande princípio é o princípio da transparência e o segundo é o princípio da neutralidade. Qual foi a visão do princípio da neutralidade? O que a reforma tributária trouxe de novo, né? Que realmente é uma novidade no Brasil? Primeiro, né? Sabendo que a reforma ela veio com uma pressão da OCDE e o mundo inteiro tem o IVA e no Brasil nós teremos o IVA dual. Esse é o primeiro ponto, né? Por quê? Porque nós
nós temos a Receita Federal, que sempre cuidou do PiscoFins e vai virar o CBS, e nós temos 27 governadores e, pasme, nós temos 6.800 prefeitos, porque nós temos 6.800 prefeituras no estado, no Brasil inteiro. Então, veja, colocar embaixo do mesmo guarda-chuva 27 governadores e 6.800 prefeitos para poder pegar essa arrecadação e dividir, sendo que nós tivemos o Brasil com uma guerra fiscal, né? O Norte e o Nordeste trazendo o Prodep, trazendo diversos incentivos fiscais para que as indústrias se estabelecessem lá, para gerar economia de lá, para gerar emprego lá e, obviamente, gerar tributo lá, né? Então, hoje, por exemplo, o e-commerce. O e-commerce, a maior parte está no Espírito Santo e em Minas Gerais. Por quê? Porque uma distribuição via e-commerce no Espírito Santo, ela sai com 1,10. Sendo que você sair de São Paulo, ela sai a 12, a 7, né? Então, você vai brigar de 12, 7% para 1,10, né? No Espírito Santo. Em Minas Gerais, 1,3, né? Porque eles fizeram grandes galpões lá e todo mundo foi distribuir e-commerce por lá. Porque quando você faz a conta, sair de 12,7 para 1,10 ou 1,3, valia muito a pena. O que a reforma tributária trouxe? Ela falou assim, não, vai ser igual para o Brasil inteiro. Se tiver um incentivo no Espírito Santo, vai ser igual em São Paulo. Por quê? Porque a ideia vai ser, igual você falou mesmo, vai ser de planejamento, vai ser de estratégia econômica e financeira e não mais tributária. Vai tributar né? no destino. Tributar no destino, né? Tributo no destino é mais um ponto. O que eu estou tentando trazer aqui são os impactos dos incentivos fiscais que vão acabar no Brasil inteiro. Né? Então, não vai fazer mais sentido você levar uma fábrica para o Espírito Santo ou para Minas em razão de carga tributária. Você pode trazer por um benefício, talvez, logístico. Né? Nós fizemos um trabalho grande, né, Marcelo, que nós analisamos o que era melhor distribuir pelo Espírito Santo e por São Paulo, sabendo que a fábrica ficava em São Paulo. E aí fizemos análise de custo logístico e tributário. Creia, o tributário ganhou. Então, o que a gente faz? A gente pega um caminhão, sai da fábrica em São Paulo, polui o país, né? Vai para o Espírito Santo, junta lá e distribui o Brasil inteiro por lá. Para quê? Para sair a 1,10, né? Então, veja que o custo tributário foi um benefício melhor do que o efetivo do logístico. Acaba ditando então, veja que a reforma ela vai trazer toda essa análise, né? Por isso que o empresário ele não pode achar que o contador vai resolver a reforma tributária dele colocando 2 tags na nota e pronto, ele está pronto para a reforma. É mais do que isso. É muito mais do que isso, porque a reforma tributária, ela traz todo esse princípio da neutralidade, o imposto no destino, já é um outro ponto que acho que a gente podia falar o dia inteiro aqui no Videocast, né? Porque o princípio do destino, ele tira, por exemplo, reverte todo o dinheiro que está em todo, São né? Paulo e reverte para o norte, para o nordeste. Eu sempre brinco, né? Por que as usinas de energias eólicas estão aqui no Sudeste, sendo que o melhor vento do Brasil está no Norte e Nordeste, né? Por quê? Incentivo fiscal, né? Então, isso é o princípio do destino. Mas eu estava falando do princípio da neutralidade, né? Que o que acontece? Trazendo tudo isso para o Brasil inteiro, o empresário ele precisa rever esse conceito, né? O Marcelo mesmo já estava falando do custo que vai mudar, a precificação. E aí, pegando o gancho com o que a Vanessa falou, o tributo deixa de ser o protagonista, de fato, e essa eliminação aos poucos dos incentivos fiscais fazem com que a empresa mude sim a cultura, ponto da pergunta. É necessário mudar a cultura, porque o sistema vai mudar como um todo. O tributo não é mais um mecanismo de vantagem competitiva no modelo de negócio. Então, se os tributos agora vão ser simplificados, transparentes e neutros, então todo mundo vai correr com um carro igual. E aí quem vai ser mais eficiente? Quem, esquecendo do ponto de vista tributário, quem tiver um modelo de negócio estratégico, mais eficiente, mais acertado, mais inteligente. Por isso, mais do que nunca, não é nem o planejamento tributário. O planejamento tributário é um braço do planejamento estratégico do plano que diretor, é fundamental do plano diretor, das estratégias dos C-levels, dos conselheiros, do presidente e de todos os envolvidos para que a empresa continue sendo eficiente,
mais eficiente do que era, sem o peso da carga tributária que ditava a regra no modelo de negócio. Deixa de ditar a regra. Então, eu vejo como positivo, tirando toda a parte de transição, que vai exigir um esforço de todos, mas a longo prazo, as empresas não vão mais usar um mecanismo tributário como uma estratégia vantajosa de competição, de negócio para gerar lucro. Pelo contrário, agora ela vai ter que usar toda a criatividade multidisciplinar para criar estratégia de negócio mais eficiente. A empresa vai ser impactada pela reforma ou a gente pode falar de alguma exceção aqui? Praticamente todas as empresas, até as empresas do Simples, que a primeira leitura, a maioria acha que não está impactada, mas é impactada em razão da possibilidade de tomar ou não crédito. A empresa do Simples agora você tem 2 regimes de Simples, um que permite tomar crédito para quem contrata a empresa do Simples e o Simples normal, que não dá direito a crédito. Então, a primeira leitura que o dono de uma empresa do Simples vai fazer, por que eu vou pagar mais imposto migrando para uma regra para pagar CBS e IBS? Vai aumentar minha carga tributária. Entendi. Mas ele vai ser forçado a fazer essa análise, porque se ele não permite que o cliente dele tome crédito sobre a nota dele, ele perde competitividade de mercado. E aí, de novo, não estamos falando de questão tributária, estamos falando de estratégia de negócio. De gestão do fornecedor, né? Exatamente. Que é aquilo que se diz da queda do imposto sobre imposto, né? Que se depois vocês puderem explicar isso, que tem a ver também, é um paralelo com a NR1, porque a gente está falando da cadeia de valor daquele negócio, né? Se o fornecedor está inadimplente, isso pode representar um custo para a empresa, né? E se o fornecedor da empresa também não tem a NR1 implementada, ele pode perder negócio. Sim, sem dúvida. Né? Ele pode perder negócio, porque a empresa não vai querer correr risco de ter um fornecedor que não está em conformidade com que a atualização da norma... Então, a gente está falando tudo de gestão mesmo, de governança, Exatamente. de ter uma coisa coesa e não só departamental. Sim. Então, eu queria entender, na visão de vocês, porque a norma, a atualização está aí, em maio. 26 de maio começa No caso a fiscalização. A reforma tributária tem mais tempo, mas mesmo assim, é muita coisa para ver. Então, é o que vocês falaram, não pode ficar acomodado. Como é que o que vocês diriam para as lideranças? Assim, claro, cada empresa é uma empresa, mas como começar? No caso da atualização da NR1, o que o empresário pode começar a fazer? Bom, a NR1, ela traz um passo a passo de como a empresa precisa se adequar às suas normas, né? Então, o primeiro passo que a empresa precisa fazer é um diagnóstico. Isso é exigido pela norma, então, a empresa, na norma eles chamam de inventário, mas é um diagnóstico que precisa ser feito para identificar quais áreas têm e apresentam os fatores de riscos da NR1. Então, por exemplo, são 13 fatores de riscos, mas vamos lá. Excesso de carga de trabalho, assédio moral, sexual no ambiente de trabalho, má comunicação, uma comunicação ruim entre as equipes, falta de apoio, desequilíbrio entre vida pessoal e profissional. Então, Meta inatingível. metas irreais e inatingíveis. Então, são vários fatores que precisam estar dentro desse diagnóstico com potencial de adoecimento mental para aqueles colaboradores. Então, feito esse diagnóstico ele te dá um relatório por área, ele tem que te dar um relatório por área, se esses riscos são baixos, médios, altos ou críticos. E a partir deste relatório, a empresa precisa fazer um plano de ação. A NR1, ela traz uma necessidade muito grande de evidência. Então, a empresa precisa evidenciar e documentar tudo o que ela faz. Então, fez o relatório, fez o diagnóstico, vai para o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. Fez o relatório, implementou o plano de ação. Então, o que nós vamos fazer hoje? Hoje a gente vai fazer um trabalho aqui sobre comunicação assertiva com a liderança. Fotografa, documenta, então deixa tudo evidenciado para o dia que você precisar apresentar para uma fiscalização ou numa reclamação trabalhista. Tá tudo lá, o dossiê da NR1 você já montou. Então, isso precisa ser feito. Isso vai entrar nos relatórios de sustentabilidade. Com certeza, sem dúvida. E aí, como você comentou, né, a necessidade de medir, né? Muitas empresas acham que elas não têm esse tipo de problema.
mas porque elas nunca mediram. Nunca foi tão necessário medir esses custos que já existem. Então, quanto de absenteísmo eu tenho hoje? Quanto de turnover eu tenho hoje? Isso é importante ser feito no momento do diagnóstico, porque uma vez que a gente vai colocando os planos de ação e as ferramentas, a gente vai vendo o que está funcionando, o que está melhorando, o que não está funcionando com essa cultura dessa empresa hoje. Então, isso tudo precisa ser medido. É importante termos indicadores da saúde mental dos colaboradores. RH, compliance, todo mundo sentado à mesa para... Se envolve pessoas, se envolve uma liderança, envolve a empresa inteira. Do chão de fábrica até a alta gestão. Precisa estar envolvida nisso tudo. Porque a gente está falando... Esse diagnóstico, ele não... O objetivo dele não é apontar, né? Apontar o Marcelo como uma pessoa que promove um ambiente tóxico. Não é esse o objetivo, né? O diagnóstico, ele... Vai mapear. Ele faz um mapeamento do ambiente de trabalho e não do indivíduo. É claro que talvez o plano de ação exija que a gente trate individualmente determinados profissionais. Sim. Mas não é esse o objetivo principal. Você falar de que as identidades vão ser sempre preservadas. Sim, né? É importante. Né? Quando a gente faz o diagnóstico, uma coisa coletiva, é importante a gente fazer antes uma conscientização da necessidade de preencher o diagnóstico. Que a gente não pode obrigar os colaboradores a preencherem, mas é importante a gente conscientizá-los de que ali é um ambiente seguro, confidencial e que eles não serão identificados pelas suas respostas e que eles sejam sinceros, porque eles fazem parte dessa mudança, né? Então, eles precisam apresentar ali tudo o que aconteceu, tudo o que está acontecendo nas áreas. Então, de fato, assim, quando a gente fala que é de todos, né? Da empresa toda, todo mundo precisa fazer a sua parte para gerar alguma mudança. E no caso da reforma, gente, da reforma tributária, o que vocês... listariam como tarefas, assim, né? Processos que precisariam ser revistos no dia a dia da empresa em prioridade, né? Se fosse listar prioridade. Nós temos falado em oito passos, né? 8 pilares de implementação de reforma que nós entendemos que o cliente tem que começar a se preocupar. Primeiro, rever o modelo de negócio. Né? Então, precisa rever. Tem muito centro de distribuição, como o Marcelo estava falando, tem muito centro de distribuição, por quê? Os incentivos vão acabar. Vai valer a pena continuar? Né? Talvez é melhor ver. Esse é um grande ponto. Segundo ponto, precificação. Sentar com o time de vendas, rever a carga tributária nos próximos 10 anos e ver o que a gente pode fazer para minimizar essa carga tributária ou realmente repassar no preço. 3, custos. Rever fornecedor. Fornecedor do Simples não vai transferir crédito. Como o Marcelo Vezes estava falando, qual que é o grande ponto do Simples? Vão perder cliente. Se você é uma empresa do Simples, que só fatura para a empresa do lucro real e do lucro presumido, provavelmente ou você entra no regime híbrido, né, para você transferir o crédito integral, ou eles vão começar a te cortar e vão trazer um outro que transfere o crédito integral. Grande ponto de crédito que tem, advogado não tomava crédito, agora vai tomar. Contabilidade não tomava crédito, agora vai tomar. Então, o que acontece? A gente fez uma análise, para as indústrias, realmente a reforma tributária ela vai trazer uma redução de 25%. Já para o prestador de serviço, ele aumenta em 17% ou 15%. Né? Então, tem alguns prestadores que têm redução, tem outros não, tem muita coisa para ver. Mas ele pode compensar com crédito. Exatamente. Então, primeiro ponto, rever o modelo. Segundo ponto, time de vendas. Terceiro ponto, time de compras, supply chain, fornecedores, rever isso. Terceiro ponto, jurídico, rever os contratos de longo prazo, cláusula de equilíbrio econômico no contrato. Outro ponto, RP, rever, aí sim, rever as tags novas que o governo vai trazer. Você tem que estar pronto, senão sua nota simplesmente não vai aprovar. Esse é só mais um ponto. Infelizmente, Vanessa, o empresário ele só vê um ponto de ajustar a nota fiscal. Ele não vê todo esse bastidor, ele não consegue enxergar. A não ser que ele tenha um bom advogado tributário que consegue mostrar para ele essas coisas que ele precisa ver, né? E por último, uma coisa bem interessante, Luciana, eu acho que o RH também vai ser impactado com a reforma tributária. Por quê? Porque a gente vai ter profissionais menos operacionais e mais estratégicos. Então, pode ser que a gente tenha redução de pessoas, porém aumento de salário.
Porque sabe aquela pessoa que a gente contratava só para lançar nota de entrada no SAP? Não vai fazer sentido, porque o split payment já tem muita coisa automática. Porém, você precisa ter uma pessoa boa, uma pessoa mais sênior nessa posição, porque ela vai rever fornecedores. Então, tem muita coisa que o empresário precisa mexer agora, né, Marcelo? Muda a característica do profissional, né? Exatamente. O profissional tributário, contábil ou fiscal, ele tinha uma grande parte do dia a dia dele encarregado com muitas tarefas manuais ou muito procedimentais. E com a reforma tributária, a simplificação, e que o imposto é retido na fonte, né, o que sobra para o profissional internamente? Ele se torna cada vez mais um analista, quase IaaS, e com todos os recursos que têm sido oferecido no mercado, e na área tributária não é diferente. Esse profissional ele precisa ser mais gestor das atividades internamente, e aí afeta diretamente a visão dele de plano de carreira para o RH, como ele se comporta, uma mudança de atividade, de mindset, do que ele faz hoje e o que ele vai passar a fazer, Vanessa. Em 27, daqui a poucos meses, ele vai ter que mudar toda a forma como ele pensa e como ele trabalha. Então, as alíquotas vão se equilibrando ao longo desse período de transição, né? A gente vai conviver um pouco ainda com os dois sistemas. De 2027, a partir do ano que vem, tanto, né? até 2033, os profissionais da área vão conviver com dois sistemas, né? O sistema novo que entra, o CBS que entra ano que vem substitui PIS e COFINS, só tributo federal. E até 2033 a gente tem uma eliminação total do sistema antigo e a entrada do sistema novo. Vai exigir muito desses profissionais. Então, até pegando o gancho com o RH, vai aumentar a pressão, vai aumentar a exigência por capacitação técnica, e tudo isso está, de uma certa forma, conectado. Então, quando nós falamos, e a gente insiste em falar que a reforma tributária, ela afeta todo o ambiente da empresa. Não só... A gente está convergindo para pessoas, né? No fundo, a gente está com foco no que a pessoa pode agregar até de mais estratégico do que operacional, né? Exato. Cuidado, né, com as pessoas. E quais são quem não se preparar, né? Os riscos aos quais essas empresas estão sujeitas, no caso da atualização da norma e da reforma. Como é que fica isso? Quem não conseguir apresentar as evidências ou está aí preparado para firmar novos negócios, como que fica? Luciana, você quer falar um pouquinho das... No caso da NR1, o Ministério do Trabalho prevê uma multa de mais de R$100 mil pela não adequação da norma. Isso depende do número de colaboradores que aquela empresa tem, qual item ela infringiu ali da norma. E é uma multa alta, né? Se a gente for pensar, é uma multa bem alta. Então, essa é uma consequência imediata que a empresa tem. Mas, além disso, né, são aquelas que eu comentei, do turnover alto, das reclamações trabalhistas que geram custos jurídicos, né? Além da própria reclamação trabalhista, do pagamento, riscos reputacionais. Hoje em dia, os colaboradores têm muita voz através das redes sociais e uma consciência muito maior de onde eles querem trabalhar, né? Com que liderança eles querem trabalhar. Não é só uma questão de remuneração. Hoje a questão do ambiente, da liderança, ela conta muito na busca. Com essa geração que está chegando. Exato, né, que de uma maior consciência e uma menor tolerância para ambientes ruins, ambientes psicologicamente inseguros, né? Então, tem essa questão reputacional, tem uma questão de sustentabilidade do negócio mesmo, né? Assim, alinhado com o que o Marcelo falou, da gente cuidar dessas pessoas para que eles sempre se desenvolvam. E vem também uma questão muito séria em relação à inteligência artificial, que ela gera muita ansiedade, porque você... Como colaborador, você não sabe se você vai ser substituído, até que ponto você pode utilizar ou não. Então, as empresas precisam
educar os seus colaboradores no uso inteligente da inteligência artificial, porque ela pode chegar atropelando e causar mais ansiedade do que já existe no ambiente de trabalho. Isso é uma questão... A gente não vai conviver mais sem ela, isso é um fato. Ela veio para ficar e para nos ajudar em muitas questões, mas a empresa precisa preparar seus colaboradores para utilizá-las de forma consciente. Um monstro, né? Exato. Virar uma ameaça total e completa. E por outro lado, né, se a gente falar que a norma não é só punitiva, então a gente vê também muitos empresários com muita resistência em se adequar à NR1, porque já tem uma realidade muito difícil instalada, que é a apresentação de atestados em excesso. Então, a NR1 ela veio para alertar também e corrigir essas questões de empregados que usam de má fé para apresentar atestado. Então, você coloca uma luz nesse assunto e corrige essas questões, né? A partir do momento que você... Exato. Né? Uma corresponsabilidade e uma autorresponsabilidade também, né? Sim. Não adianta a gente jogar para o outro, né? Eu, como colaborador, falar, o problema é da minha liderança. E eu, como líder, falar o problema é da equipe, o problema é de gente que não para aqui. Então, é uma autorresponsabilidade, sem dúvida, olhar para essas questões de NR1. E no caso da reforma tributária, eu imagino que quem não tiver adequado perde negócio, perde dinheiro, é isso, né? Perde negócio. Perde dinheiro. Perde negócio, perde dinheiro. E dá prejuízo, proporciona prejuízos sem saber que eles existem, porque levam tempo para que o empresário consiga enxergar o balanço e detectar que alguma coisa está acontecendo de errado, porque no balanço dele deu prejuízo e antes não dava. Por que razão está acontecendo isso? Então, um trabalho preventivo que vai ajudar a ele não ter a surpresa de chegar no final de 27, por exemplo, receber o balanço da empresa e verificar que o lucro que até então ele tinha não tem mais. E por que isso aconteceu? Uma série de fatores, e um dos pesos grandes é que a gente vai estar convivendo com dois sistemas, e sem as devidas adaptações, com certeza isso vai resultar em prejuízo contábil, fiscal, mas não deixa de ser financeiro também para as empresas. Eu estava outro dia conversando com o Marcelo que assim, o empresário ele tem que olhar para frente e para trás. Para frente, obviamente, que o lucro dele simplesmente vai sumir, ele vai falar para onde está indo. É porque, sabe, 2027 você não preparou a precificação, você não preparou o contrato, então por isso que o seu lucro está indo embora pelo ralo, desculpe a expressão, mas é exatamente isso que vai acontecer. Isso é o empresário que não pensa no futuro. O passado também tem que ser revisto, porque a gente está com uma nova regra tributária. Então, é um momento do empresário ver se ele está deixando de tomar crédito, se ele tem créditos a recuperar, não recuperados, porque tudo isso vai prescrever. Então, ele tem que tomar com a prescrição, com o novo modelo. Então, é o momento de olhar o futuro e o passado, porque senão ele vai sofrer com a prescrição de créditos não apropriados na época, por conta do novo modelo. Lembrando que crédito na escrita prescreve. Crédito só não prescreve depois que solicitado ao fisco. Então, Exato. É isso que tem que tomar. Então, no fundo, a gente está falando que planejamento, né? E agora, mais do que nunca, com essas duas novas condições, planejamento, cuidado com as pessoas é fundamental, cada vez mais essencial para a sustentabilidade do negócio e para a longevidade do negócio, para a competitividade, independentemente do setor. Vocês querem acrescentar alguma outra coisa que tenha ficado pendente para quem está nos ouvindo, nos assistindo? Eu queria deixar uma frase que eu escutei outro dia para a gente pensar, para os empresários, principalmente, pensarem o poder de destruição de valor de colaboradores infelizes é muito maior do que o poder de criação de valor daqueles contentes. Então, assim, avaliem. Sensacional. Se vale realmente a pena resistir tanto à NR1. Porque todo mundo tem a ganhar. Bem implementada, bem estruturada, todo mundo ganha.
qualquer consultoria, por mais cara que ela cobre para fazer uma implementação de NR1, ela vai custar menos do que as consequências pela não implementação. O benefício é perene, né? Exato. E a reforma também vem simplificar muito, né, o nosso arcabouço de tributo, que é muito complexo hoje. E é isso, gente. Eu agradeço a presença de vocês. A Agrega é uma consultoria multidisciplinar de negócio. Ela promoveu esse papo. E é isso. Obrigada. Obrigada pela oportunidade de falar um pouco aqui sobre a NR1. Obrigada. Obrigado.